Eu acho que a gente poderia pular para o próximo tema. Não sei se alguém, como a gente falou, a dinâmica aqui é uma dinâmica como se fosse uma reunião de trabalho, vocês fiquem à vontade para levantar os principais blocos, né? Por enquanto, acho que o Pedro pode seguir a sequência lá do que tem surgido lá no comitê também, Pedro, se você quiser complementar o próximo bloco. Tá? Os apontamentos, né? Só não precisa levantar muita coisa aí, não. Por favor. Eu estou escutando de... Você podia identificar, por favor? Eu sou Luciano Penha, vice-presidente da Policard. A gente tem escutado aí duas linhas de pensamento a respeito desse corte que saiu agora nessas últimas circulares, a respeito lá do meio bilhão de reais, enfim, depois o corte de 250 milhões, etc. Tem uma linha de pensamento dizendo que, apesar dessas instituições não terem necessidade de serem autorizadas pelo Banco Central, elas teriam necessidade, sim, de se adequarem às demais normas que ali estão ditas nessa regulação, no arcabouço geral da regulação. Né? Eu tenho as minhas dúvidas a respeito disso, mas eu queria ouvir a opinião dos senhores. Não, de fato, o que o Banco Central fez, acho que, de novo, na linha do Radialma, ele ouviu o mercado, de novo, acho que teve uma grita muito grande que os valores para um sistema de pagamento, um arranjo de pagamento estar dentro da regra foram ouvidas, então o Banco Central, acho que vale o comentário positivo de que eles estão ouvindo. Eles mudaram, antigamente eram 3 critérios, até um pouco confusos, né? Você estava totalmente fora, você estava dentro, mas reportava, aí você estava totalmente dentro, então um negócio meio confuso, e aí eles também perceberam isso e fizeram um sistema muito simples. Ou você está dentro ou você não está dentro. Se você bater qualquer um daqueles itens, né, do volume, da volumetria, você automaticamente está dentro. Então, você tem que cumprir a regra a partir do momento que você for aprovado, salvo se você for banco comercial, financeira, que aí, no caso, tem uma exceção dizendo que já está aprovado e não precisa entrar com autorização. Então, tudo bem. Agora, no teu caso, por exemplo, se você já não tem volumetria, a única coisa que você precisa fazer é reportar para o Banco Central os seus volumes. Sendo que podem acontecer duas coisas. Um é, o Banco Central tem o poder discricionário de, olhando os seus volumes, mesmo estando abaixo da volumetria mínima, ele pode pedir para a Policard entrar. Fala, olha, eu entendi, você está abaixo, mas eu entendo que você representa um risco sistêmico relevante, então vou pedir para você submeter o processo. Então, você não precisa necessariamente cumprir com nenhuma regra. E quando você alcançar qualquer um desses limites, lembrando que o limite cai depois, né, de 1 ano, 2 anos, e, né, você acaba caindo nesse limite, aí sim você tem um prazo de 30 dias para submeter o seu pedido. Se você for um arranjo, você tem esse prazo, e tem 90 dias para os membros, os participantes desse arranjo, para entrarem com o pedido. Então, assim, você precisa cumprir a regra? A resposta é não, você não precisa. Agora, se você já está num limite mediano, o ano que vem você vai alcançar o limite, porque vai cair pela metade, não vai esperar até o ano que vem para começar a pensar, porque não vai dar tempo em 30 dias, na hora que você bater o limite, para entrar no Banco Central. Então, eu não preciso cumprir, é uma verdade relativa, né? Porque depois do 4º ano, cai para 10% do valor, quer dizer, provavelmente você já vai estar lá. Então, acho que a resposta é não precisa, mas também não é para simplesmente ignorar a regra e nunca mais precisa observar, você vai acabar caindo nela. Alguém quer mais complementar? Douglas, eu queria agregar só um aspecto, era como o instituidor do arranjo, ele tem que tomar um cuidado adicional, que ele tem a responsabilidade de alertar aquelas instituidores de pagamentos a ele vinculados dessa alteração. Então, essa necessidade de acompanhamento e esse curto prazo é uma responsabilidade adicional do instituidor de arranjo, alertar e ajudá-los. Ajudar depende do contrato, claro, mas estar ciente da sua responsabilidade de divulgando para as instituições de pagamento isso. Ok, já que a gente esclareceu essa questão de enquadramento, pois não. Antes que o Pedro mude de assunto, deixa eu fazer uma pergunta. Só se identifica qual é o seu nome e a instituição. Meu nome é Fernando O'Hara, eu sou diretor executivo da Vista, administradora de cartões.
Eu queria fazer uma pergunta a respeito da resolução 2025, que ela versa sobre políticas de cadastro para contas de depósito. Eu queria saber qual a opinião de vocês em relação aos emissores de cartões pós-pago, né? As IPs de pós-pago, se elas devem se adequar a essa resolução também. Instituições de Pós-pago, pós-pago, tá? se elas devem seguir Conta as de mesmas pagamentos regras pós-pago. cadastrais da 2025. Ok. Então, a 2025, ela trata do cadastro de clientes de instituições financeiras que tenham contas de depósito, né? No caso de contas de pagamento, seja contas pós-pagas ou contas pré-pagas, tem que seguir as novas regras constantes da Circular 3680, que estabelece um cadastro simplificado para cartões pré-pagos, ou instrumentos pré-pagos com saldo até R$ 1.500 por CPF, ou as regras de cadastro um pouco mais completas, que constam também da 3680, para cartões pré-pagos acima desse limite, ou qualquer tipo de instrumento pós-pago. E a relação de informações necessárias para fins desse cadastro é um pouco parecida com a constante da Resolução 2025, mas é um pouco mais simples do que aquela que consta da 2025. E, ao contrário do que antigamente o Banco Central pedia, né, comprovação das informações à vista, de documentação original, hoje em dia não existe mais essa obrigação de se conferir à vista da documentação original, mas cada instituição tem que criar o seu próprio procedimento de verificação dos dados cadastrais, e tem que realizar testes de verificação se essas informações cadastrais estão atualizadas a cada 12 meses. E também não existe um procedimento específico para se fazer isso, cada instituição tem que adotar seu procedimento próprio. E vocês entendem que as IPs também participarão do CCS e estarão sujeitas ao Bacenjude? É uma ótima pergunta, porque o problema de um pré-pago, o próprio Banco Central definiu que esse dinheiro não pertence à instituição de pagamento e pertence à pessoa, ou à pessoa jurídica ou à pessoa física que fez o carregamento desse cartão. E está ligado a um CPF. Se você olhar hoje a regra do Bacenjude, ele pega por CPF. Então, num primeiro momento, contra a minha vontade, eu diria para você que me parece que existe esse risco, que eles, inclusive, dizem que pertence à pessoa impenhorável, se a pessoa jurídica, a instituição de pagamento quebrar, não pertence à massa falida. Então, mostra que é a propriedade de uma pessoa física ou jurídica que fez o carregamento. E aí, em tese, poderia cair no conceito geral do Bacenjude e, portanto, sujeito ao bloqueio. Mas eu não perguntaria isso para o Banco Central. E lembrando que agora existe, inclusive, um grupo específico dentro do CCS para contas de pagamento. Na questão do pré-pago, né, eu aqui com a veia do Banco Central, eu estaria muito tentado a dizer que sim, estaria sujeito ao arresto, tá certo? Ao Bacenjude, que no fundo é simplesmente um canal de comunicação com a Justiça para percorrer todo o sistema financeiro. E como essas instituições agora fazem parte do sistema financeiro, logo a decisão do juiz assambarca todas elas. Exceção feita por óbvio, né, ao cartão pós-pago. O registro de pós-pago, ele vai bloquear nada, vai fazer o quê? Não tem como. Mas a tendência, eu diria hoje para você, que seria de estar sujeito ao Bacenjude os pré-pagos. Exceto o voucher, né? Exceto o voucher. Exceto o voucher. Exceto o voucher, mesmo porque ele não está lá no CCS, já foi tirado, devido às características. Ok, eu acho que então a gente podia passar para a próxima. Eu acho que esse ponto também está esclarecido. Você quer falar alguma coisa, Pedro? Mais algum item que surgiu no comitê? Voltando talvez aí ao ponto do compliance, foi mencionado COAF, né? Há alguma sinalização de modificação, por exemplo, da resolução 6, que fala da troca obrigatória de informações que tem alguma não conformidade? É uma resolução bastante antiga. As credenciadoras, aí falo particularmente pelas credenciadoras, têm alguma dificuldade até de conceito, né? O que é descomportado, né? Para bancos, esse parâmetro ficou muito mais clarificado, mas para as credenciadoras há uma certa subjetividade. Tem dois comentários, faço um. Primeiro, nesse assunto ainda não chegou no detalhe que o Banco Central, como foi dito aqui pelo Radialma, ele ainda vai adaptar a regra. Então, provavelmente, esse é um dos pontos. Mas, claramente, essa conversa ainda não chegou no Banco Central, em nenhum primeiro momento a gente não vai ter mudança.
Complementando que agora se aplica às instituições de pagamento a circular 3461, que trata de lavagem de dinheiro e trata das formas de comunicação ao COAF e detalha as hipóteses em que essa comunicação tem que ser realizada. Então, agora as instituições de pagamento devem seguir regras muito mais detalhadas que já eram seguidas pelas instituições financeiras. Eventual dificuldade que esteja havendo, eu acredito que na conversa com o Banco Central, como o Banco Central se integra, eu diria, de maneira bastante razoável com o COAF, se houver necessidade de mudar alguma regulação, de clarear alguma coisa, o Gustavo, que é o presidente do COAF, eu não tenho a menor dúvida que ele não terá dificuldades em ajustar o que for preciso. Tá? Mas aí o caminho tem que ser conversa com o Banco Central. Ok. Mais algum ponto? Ou Pedro, pode... Não, lá temos um participante. Lá no final. Olá, boa tarde, meu nome é Glauber, eu sou CEO da CG, administradora de cartões. Foi mencionado aí, que a gente acompanhou pelas novas circulares, que o voucher está fora da regulamentação. Os cartões de transporte também, os cartões pré-pagos de transporte público, continuaram, só para ter certeza? Quando você diz o voucher está fora... O voucher, quer dizer, ele ficou com uma separação dentro agora da legislação, né? E o cartão de transporte, eu queria saber, que também tem uma natureza pré-paga, se ele estaria no mesmo patamar do voucher. Mas só para esclarecer, o voucher está na regulação. Né? Não, só houve um adiamento. Isso, exatamente, o adiamento. Isso. Ok. O voucher é pré-pago, né? E se o voucher está em paralelo com o transporte ou é diferente? Tá? Transporte público está expressamente fora. Se você tem uma estrutura de pré-pago para transporte privado, caminhoneiro, isso depende da sua volumetria, se o seu arranjo está dentro, você está dentro. E a outra coisa que também ficou claro no voucher é que, acho que um pouco na própria reunião da ABEX, que nós tivemos o segundo fórum lá da ABEX, o fato, às vezes, de quem carrega o cartão é irrelevante para o Banco Central, porque no caso de voucher é muito comum que quem carrega o cartão é a própria empresa que administra o programa e não o cliente, pessoa jurídica. Isso para o Banco Central, ele inclusive acha que é uma distorção de mercado, ele já passou um recado para quem quis entender que isso deve acabar com o futuro. Ironicamente, quem pede mais prazo são os órgãos públicos que fazem licitações para voucher, eles que pedem 90 dias, então a distorção vem mais do governo do que a iniciativa privada, mas claramente isso é um pré-pago e de onde vem o dinheiro irrelevante. Aí agora, com essa mudança recente da regra, que deu um prazo maior de qual percentual que você põe do pré-pago no Banco Central ou em títulos públicos, então isso ajudou um pouco o business das empresas de voucher, mas, de novo, é uma tabela progressiva que em 2019 você tem 100% do valor depositado de um pré-pago transferido para o Banco Central ou para título público.